Em 2016, eu tive princípio de síndrome do pânico. Eu poderia ter evitado, mas por falta de conhecimento eu não evitei. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Para todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Ao longo dos anos, muito tempo antes de 2016, eu vinha tendo sinais de que alguma coisa estava mal resolvida em relação ao meu passado, e os sinais vieram na forma de falta de ar. Não era uma falta de ar muito forte que eu passava mal, mas era aquela falta de ar que incomodava. Tipo assim, você vai respirar e você sente que não está entrando ar suficiente. Isso aconteceu 4 vezes. A primeira vez, eu comentei no episódio anterior que eu trabalhava na região metropolitana de Salvador. Todos os dias eu pegava um ônibus específico da empresa. Era um ônibus grande, tipo esses ônibus intermunicipais. Só que um dia eu fui pro ponto, tava no ponto esperando o ônibus chegar, só que não veio o ônibus grande, veio um micro-ônibus. Eu nunca tinha andado no micro-ônibus. E aí eu entrei, eu já senti assim, uma coisa estranha, assim, eu já fiquei um pouco incomodada pelo tamanho dele. Beleza, sentei, o motorista deu a partida e aí eu comecei a sentir falta de ar. Eu fui a viagem inteira, durava em torno de 1 hora, olhando para a janela e repetindo mentalmente: a janela tá aberta, a janela tá aberta, a janela tá aberta. Cheguei no meu destino, saí do micro-ônibus e aí normalizou tudo. Passado um tempo, eu peguei alguns ônibus, micro-ônibus coletivos lá de Salvador. E assim, quando eu entrava, eu ficava incomodado com o ambiente, mas não foi tão, assim, não teve a mesma intensidade que dessa vez quando eu fui pro trabalho. Mas era uma coisa que me incomodava. Eu fazia associação que por ser menor, ser mais fechado, e provavelmente eu tinha, tipo como se fosse uma mini claustrofobia. Assim, aquela fobia de lugar apertado, de lugar fechado. E segui nessa linha, pensando que era isso que eu tinha. Passado anos, eu voltei a sentir a mesma falta de ar. Só que dessa vez foi num ambiente um pouco diferente. Eu fui com as amigas para a ilha de Taparica, uma ilha perto de Salvador. Para fazer a travessia, a gente ia de ferry boat. Geralmente a gente chamava de ferry. É tipo uma balsa. Só que assim, como era virada de ano, tinha muita gente para atravessar. Apesar de ser uma entrada um pouco espaçosa, mas como era muita gente, foi todo mundo assim, meio aquele negócio meio comprimido. E nessa vez eu senti falta de ar novamente. Passou um tempo, anos, eu tive mais uma vez a dita falta de ar. Eu tinha feito um exame e fui receber o resultado, só que assim, eu estava um pouquinho apreensiva, meio com medo do resultado ser positivo, de eu estar com uma doença grave, aquelas coisas assim que a gente fica meio assustada quando faz determinados tipos de exames. E aí, no caminho para a clínica, eu voltei a sentir falta de ar. Pela 4ª e última vez, antes do princípio de síndrome do pânico vir de vez. Na época, eu e uma das minhas irmãs morávamos no mesmo prédio, no mesmo andar, em apartamentos diferentes, mas um apartamento era meio que extensão do outro, cada uma tinha uma chave. Eu tinha feito uma cirurgia, tinha mais ou menos uns 2 dias que eu estava de repouso. Assim, eu estava super bem, mas estava só cumprindo o ritual de ficar em repouso. E aí minha irmã, que já tinha programado uma viagem bem antes de eu fazer a cirurgia, ela chegou lá em casa e aí falou que ela estava viajando, se eu precisasse de alguma coisa, bastava eu ligar. E ela se despediu e saiu. Quando ela saiu, eu voltei a sentir falta de ar. Tempos depois, eu consegui, fazendo terapia, eu consegui entender que cada episódio desse me remetia a alguma situação relacionada à morte da minha mãe. A primeira delas, que foi a questão do micro-ônibus, o que eu entendi? Que quando eu morava numa casa lá em Irecê, uma casa grande, eu estava na casa da vizinha. Quando me chamaram, que eu cheguei lá em casa, a casa estava cheia de gente, tinha bastante gente. E a sensação é que assim, aquela casa grande tinha se transformado em uma casa pequena. Eu acredito que isso foi a alusão que o meu inconsciente fez na questão quando eu entrei no micro-ônibus e me deparei com aquele micro-ônibus pequeno. A segunda vez, que foi a questão do ferry, que a gente foi entrando e eu estava cercada de gente, tinha muita gente junta, também eu entendi que fazia alusão à questão do velório,
que era a questão que tinha muita gente lá reunida. A terceira vez, que foi quando eu fui pegar o resultado do exame e que eu estava meio apreensiva, com medo de eu estar com alguma doença grave, a minha mãe teve uma doença grave. E a quarta vez, que foi essa questão que eu estava de repouso e minha irmã foi viajar, a questão de eu estar de repouso era meio que assim, como se eu estivesse vulnerável, e foi o que aconteceu no velório. Eu era uma criança vulnerável e eu tive aquela sensação de abandono. Quando minha irmã disse que estava indo viajar e eu lá de repouso, eu acho que veio essa sensação no meu inconsciente, veio aquela sensação de abandono. Conscientemente, lógico que eu não via dessa forma, mas cada vez que vinha essa falta de ar, quem estava predominando era o meu inconsciente. Era aquela alfinetadinha que dava lá no passado. O que eu aprendo com isso? Que sentir falta de ar não é normal. O correto, nos primeiros sintomas, era para eu ter procurado um médico, um clínico geral, para fazer exames, para verificar se eu não tinha algum problema físico. Se desse negativo, eu procurar um psicólogo para ver se eu tinha alguma questão emocional mal resolvida. Só que eu não fiz isso. Nessas situações que aconteceram, os sintomas eram suaves, eram controláveis. Provavelmente o tratamento ia ser mais leve, menos penoso. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Sinceramente, eu espero que possa ajudar outras pessoas que estejam passando por isso, que não cometam o mesmo erro que eu cometi, que procure ajuda nos primeiros sintomas. Eu sei que, infelizmente, atendimento psicológico não é barato, mas pesquise na internet, tem entidades que fazem atendimento gratuito, tem igrejas que fazem esses atendimentos, tem universidades, tem até psicólogos profissionais da área que fazem atendimento para pessoas que não podem pagar. E aquela velha história, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, um cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.